Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Esse tema agora, dividido em duas partes. Primeira Guerra Mundial, vamos começar com antecedentes, os motivos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial, e na próxima aula, aí o merchan, não percam, olha, ficou supimpa a aula. 3 fases da Primeira Guerra Mundial e vamos analisar as consequências até chegar no Tratado de Versalhes. Se você não assistiu a aula passada, volta lá, uma oportunidade muito importante que você assista a aula sobre o imperialismo, tanto na África, Ásia e no continente americano, para que vocês entendam os motivos econômicos que levaram à Primeira Guerra Mundial, e é assim que a gente vai começar o nosso slide. Embarque nessa, vamos junto e bom estudo para todos nós. Primeira aula, primeiro slide. Antecedentes, o que antecede, o que vem antes, os motivos que levaram à inclusão da Primeira Guerra Mundial. Nós dividimos entre fatores econômicos e fatores culturais. Vou fazer com vocês aqui no Shiprage. Primeiro com vocês aqui. O que nós entendemos como fator econômico? O imperialismo. Por isso que o professor Roberto falou. Não assistiu essa aula? Volta lá, é fundamental para vocês entenderem as disputas territoriais entre as grandes potências que, apesar de Conferência de Berlim, Tratado de Nanquim, vários tipos de reuniões entre as grandes potências, como seria dividido os continentes africano e asiático nessa partilha, houve disputas, conflitos, inclusive armados ainda no século XIX, início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, e não era uma guerra. Não era a Guerra Mundial, mas já tinham disputas, conflitos armados com tropas grandes. Eu estou falando de 20, 30 mil soldados disputando territórios africano, asiático, tropas italianas, francesas, alemã, inglesas e belga. Tudo bem? Então nós colocamos como o imperialismo como a situação, o fator chamado econômico. Muito bem, professor. Segundo motivo que nós colocamos agora, o cultural. Nós dividimos o cultural em 2 subtítulos. Colocamos aqui nacionalismo. Desde o século XIX, após a queda de Napoleão Bonaparte, todo o Império Napoleônico, ele acabou estimulando e criando um sentimento nacionalista de pertencimento dos países que foram, reinos ou territórios que foram invadidos por Napoleão Bonaparte, desencadeando o que nós chamamos de ondas revolucionárias. Essas ondas revolucionárias vão passar por um processo de consolidação, amadurecimento. Termina, inclusive, com a unificação da Itália, unificação da Alemanha, movimentos revolucionários que lutavam pela independência de vários territórios. E entendemos isso, então, como um fenômeno típico do século XIX. O nacionalismo violento, inclusive, alguns até exacerbados. Segundo motivo, subtítulo do motivo cultural. O primeiro motivo é econômico, o segundo é cultural. Dentro do cultural, dividimos em 2, nacionalismo e segundo, reservatório de ódio. Ah, meus amigos, essa aqui vocês vão curtir. Por favor, não vai fazer como um amigo meu que colocou reservatório de óleo, deu um trabalho danado para explicar como que explodiu a bomba de óleo para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Reservatório de ódio, fiz bem grande para vocês aqui. Ué, mas professor, o que é essa palavra? É um conceito? É o seguinte... Historiador, especialista, sociólogo, Modris Eckstein, e ele traz essa teoria explicando, ele é um psicanalista, vamos dizer assim, um freudiano aí da história, faz um estudo explicando como que a Primeira Guerra Mundial também tem motivos psicológicos que justificam por que pessoas comemoraram o início da Primeira Guerra Mundial. É um fenômeno social impressionante, que nos surpreende, inclusive. Você vê pessoas comemorando com faixas na Itália, na Alemanha, pessoas comemorando com fogos de artifício, professores, alunos, funcionários de empresa, governantes, todo mundo comemorando o início da Primeira Guerra. Dá para explicar isso? Eu não estou inventando, eu estou falando de registros fotográficos, pessoas com faixas comemorando o início da Primeira Guerra. Mal sabem o tamanho do monstro que estão criando, chamando Primeira Guerra Mundial, meus amigos. Reservatório de ódio. Se coloca o seguinte, século XIX, Revolução Industrial, Primeira e Segunda Revolução, desenvolvimento tecnológico, mudança social, criou
na Europa, uma espécie de barril de pólvora. A transformação, a perda dos costumes do campo, as pessoas passando para a cidade, vivendo uma outra sociedade contemporânea, moderna, industrial, vai se criando traumas, vai se criando todo um sistema psicológico diferente, onde se via que a Europa, como um barril de pólvora, entendia que a guerra era uma maneira para canalizar, descontar a raiva numa situação de guerra. Mais ou menos, aí o Modris Eckstein pega essa teoria da psicanálise, que é uma parte da psicologia, que trabalha a mente humana e tudo mais. Ele fala o seguinte: quando a pessoa está com raiva, ele não dá uma porrada na parede e fala assim, tô descontando a minha raiva. Você já não viu essa cena? Vamos dizer assim, quando você viu o cara lá, ou tá em casa, a mãe brigou lá, bateu na porta da geladeira, né? Como diz, pá! Daí você fala, ué mãe, o que aconteceu? Você tá com raiva? Não fala, não fale essa frase pra tua mãe, pelo amor de Deus. A tua mãe olha pra você e fala, quem disse que eu tô com raiva? É a famosa frase. Você vê a situação, o descontar a raiva na porta da geladeira, o descontar a raiva na parede, que a gente volta e meia vê alguém descontando a raiva em alguma coisa, rasgando o jornal, como diz o outro. Agora ele não usa mais jornal, né? Ainda bem que a gente não fica com raiva e derruba o tablet no chão, né? Ia dar prejuízo financeiro. Mas é o seguinte, a gente desconta em alguma coisa. Essa teoria fala o seguinte, que você está canalizando a tua raiva para a parede, para a porta da geladeira, para alguma coisa, você desconta a raiva, por isso que eu falo, pratiquem esportes, não descontem no teu inimigo, descontem nos esportes, vai suar a camiseta, vai ter um hobby, rapaz, que é a melhor coisa que faz. É o seguinte, nessa situação, agora imagine uma situação macro-europeia, com situações que vão aumentando, por isso que é um barril de pólvora, a Europa se torna, não tem aonde canalizar toda essa transformação, esses problemas, e por isso as potências, a população europeia chegou a comemorar o início da Primeira Guerra Mundial, porque parecia para eles que era uma oportunidade deles descontar a raiva no inimigo, que é melhor que uma guerra. Você pode matar uma pessoa e ainda por cima você sai como herói. E quanto mais matar, mais herói de guerra vira. Só não pode ganhar medalha de sangue. Aí você saiu no prejuízo. Próximo slide, meninos. Primeira Guerra Mundial, antecedente do século XIX. Motivo econômico, competição imperialista. O professor Roberto matou a charada para vocês aqui. Tríplice aliança, tríplice entente. Meus amigos, o cenário já está montado. Só falta a galera apertar o botão e sair atirando. As tríplices, o grupo, a Entente, França, Inglaterra e Rússia, a tríplice aliança montada entre Império Alemão e Império Austro-Húngaro. E quem é? Império Alemão, Império Austro-Húngaro, qual que é o terceiro país? Agora fiquei na dúvida. Quem tiver aí, me ajuda aí. Essa formação dos dois... a Itália. Muito bem, muito obrigado. Nossa, tá muito bom aí, parabéns. Essas duas tríplices, uma montada no século XIX, a outra mais consolidada no início do século XX, muito antes da Primeira Guerra Mundial, já dá sinais que o circo está montado. Só faltava o motivo para apertar o botão. Inclusive, uma corrida armamentista impressionante. Eu estou pegando um termo mais de Guerra Fria, mas dá para a gente utilizar também um período chamado Paz Armada. O professor Roberto não colocou aqui para vocês. Podemos colocar para nós aqui, sem problema. Paz Armada. No final, ali pela metade do século XIX para frente, as grandes potências europeias começaram a fazer um investimento maciço na indústria bélica armamentista. E todos os países estavam preparados com grandes empresas de canhões, com grandes empresas de produção bélica, submarinos, produção de armas de grande destruição, E isso impressionava porque não estava em guerra, mas todo mundo produzindo armas de uma maneira impressionante. Por isso que o termo paz, não estão em guerra, mas estão preparados, armada. Não por acaso, outro conceito utilizado aqui pelo reservatório de ódio, tinha um cheirinho de guerra no ar. E não por acaso, 1900 e... tá aqui, opa, agora eu coloquei paz armada para vocês. Não por acaso, Prêmio Nobel da Paz, 1895, já estão tentando ali amenizar os ânimos, acalmar os ânimos, né? Premiar
iniciativas que dão valor a situações de paz entre os países, inclusive, porque está tendo um cheirinho de guerra no ar. Tá? Não é nem cheirinho, está fedendo guerra. A gente chama que a Europa estava um barril, um verdadeiro barril de pólvora. Qualquer fagulhinha explode a Primeira Guerra Mundial. Rapidinho com vocês, nacionalismo. Fechamos com vocês aqui, motivo cultural, reservatório de ódio, mudanças sociais, tecnológicas na vida do homem, cria toda uma situação de traumas, modificação social e o que é melhor uma guerra, onde você pode descontar a raiva do teu inimigo e ainda por cima sair como herói. Só que aconteceu isso, professor? Aí se preparem para os próximos capítulos dessa aula, que eles vão ver o que eles criaram e para reverter essa situação, amigo. Lembra quando o professor Roberto falou que a Europa era um barril de pólvora preparado para explodir? Qualquer motivo poderia explodir? Eu gostaram dessa, né? Pois bem, olha o que vai me aprontar aqui. O assassinato do príncipe austríaco Francisco Ferdinando, 28 de junho de 1914, um grupo, eu já dei umas pesquisadas, foi até considerado primeira situação terrorista da história. É um grupo chamado Mão Negra, lutavam pela Grande Sérvia. Eles se infiltraram numa passeata pública, numa espécie de o carro do príncipe austríaco estava em aberto junto com a sua esposa. O assassino, um estudante chamado Gavrilo Príncipe, infiltrou-se no meio da população, chega próximo com uma arma de cano curto, leva o príncipe à morte e, sem saber, esse menino desencadeou a Primeira Guerra Mundial, porque ele matou o príncipe austríaco dentro da cidade da Sérvia, dentro da Bósnia, desculpa, em Sarajevo, na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Ele é um grupo que lutava pela libertação da Grande Sérvia, que é uma situação de imperialismo que nós estamos falando, né? A situação de grandes países dominando outros pequenos. Os sérvios foram colocados como uma situação de culpados pela situação. A Rússia tinha uma espécie de um pacto de proteção, teve que depois declarar guerra. A Alemanha declara guerra também contra a Rússia e vira uma espécie de um efeito dominó. Sabe quando você aperta aqueles dominós, um atrás do outro, que você aperta e vai cair todos um atrás do outro? Exatamente isso que aconteceu. Após a morte do assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, 28 de junho, um efeito dominó, uma semana atrás da outra. França declara guerra contra a Alemanha, Inglaterra declara guerra contra a Alemanha declara guerra contra a Rússia declara guerra contra a Alemanha, e o Império Austríaco declara guerra contra a França, vira um efeito dominó. Estavam esperando um motivo para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Pronto. Arma tem, estão preparados. Motivo precisavam, conseguiram. A situação já está montada, as duas tríplices, Entente e Aliança. Lutavam pela Bósnia Livre, Gavrilo Príncipe, o nome do assassino do príncipe austríaco Francisco Ferdinando. E sua esposa também morreu, né? A gente sempre lembra só do príncipe. Formação das tríplices, está aqui. Formação, mapa ilustrativo, apresenta a localização dos dois grupos, a tríplice Entente em verde, Império Russo, Reino Unido, Inglaterra e França. E nós temos o grupo da Tríplice Aliança. Aqui está a potência central, mas podemos colocar Tríplice Aliança, Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Então aqui está montado já, preparadinho para começar a Primeira Guerra Mundial. Mais uma imagem, estopim da guerra. Precisavam de um motivo. Quem soltou a fagulha? A arma do nosso amigo Gavrilo Príncipe. Puxa vida, já tive uma oportunidade, eu já li, já tive uma oportunidade de estudar alguns livros e vi até um filme uma vez, não vou lembrar agora o nome, que vai mostrando toda a cena da situação que vai acontecer, mais focado no grupo terrorista, né, da Mão Negra, inclusive no Gavrilo Príncipe. Diz que não era nem para acontecer, não ia nem dar certo aquele dia o atentado contra o príncipe.
Aconteceu que o motorista resolveu sair fora, inclusive, do grupo, porque ele achou melhor por uma questão de localização onde eles estavam ali em Sarajevo, e acabou que deu certinho na rua onde estava o assassino Gavrilo Princip. Daí, claro, a missão dele foi cumprida, né? Após o atentado e morte do príncipe austríaco, como um verdadeiro efeito dominó, os países europeus declaram guerra de acordo com as alianças firmadas antes. Vamos retomar de novo. Tríplice aliança, tríplice entente. Não percam próximas aulas. Vamos focar bastante nas 3 fases. Preparem, aperte o cinto, vem bastante discussão para nós estudarmos juntos aí. Vou fechar com vocês esse conteúdo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido junto comigo, assim como estou aprendendo sempre junto com vocês. E como sempre, muito foco, força, fé no coração. Vamos fechar por aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço!